Chega mais, galera! Tá começando o nosso Mobicicleta, um canal exclusivo, onde vamos falar sobre mobilidade, tecnologia e muito mais dentro do mundo da bicicleta para você que gosta. Para quem tá chegando agora, calma, faça sua inscrição, compartilha, dê seu like. Antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, eu quero fazer um convite. Dia 11 agora de dezembro tem um Mobicicleta que acontece no Clube Espéria, em São Paulo, um evento muito legal. E para você poder participar, é super fácil, congresso.mob. Vai lá, faça sua inscrição, a gente se encontra lá no sábado, a partir da 1h30 da tarde. Agora sim, para conversar com a gente aqui no nosso podcast, Marcos Mazaron. Tudo bem? Tudo bem, cumprimento todos vocês e principalmente os organizadores da Mobicicleta. Para a cidade de São Paulo isso é muito importante, não só para a cidade, mas para todos nós do segmento de bicicletas. Legal, bacana. Ô Marcos, conta um pouquinho para a gente, de onde você é? Eu nasci no norte do Paraná, em Arapongas, comecei a minha carreira esportiva lá na cidade. Já aos 16 anos eu participei da primeira seleção paranaense, depois no mesmo ano seleção brasileira. Ao final do ano nós viajamos para o Campeonato do Mundo no México. E minha primeira participação internacional foi na Cidade do México, aos 16 anos, no Campeonato Mundial Júniors. Legal, mas hoje você continua pedalando ou está só fazendo assessoria? Eu sou empresário hoje, tenho uma fábrica de bicicletas, trabalho também com alguns eventos ligados ao ciclismo e outros esportes também, mas principalmente ao ciclismo. E eu tenho a minha vida toda voltada às questões da bicicleta. Então, nós fazemos várias atividades para pôr bicicleta nas ruas, andando, pedalando. Na realidade, hoje a bicicleta ela virou moda, ela está bem introduzida, né, na sociedade. Nós lutamos aí sempre para isso acontecer. E hoje nós temos uma grande satisfação de ter a bicicleta como, na realidade, é um meio de transporte, de locomoção, de lazer, de saúde, de preservar o meio ambiente. Então, tudo isso a bicicleta nos trouxe. Até que então a bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizado no mundo inteiro, né? Qualquer Exatamente. Criancinha quando já começa a gatinhar, já começa a pedir uma bicicleta para o pai, uma bicicleta para a mãe, e aí é onde pode começar até uma história também, né? Inclusive, conta um pouquinho como foi o seu começo no ciclismo brasileiro. Nós desenvolvemos primeiro uma bicicleta. Hoje, você falou da criancinha andando de bicicleta, nós temos a bicicleta a Balance. Já para as crianças que trocaram o andador pela bicicleta, né? Na realidade, as crianças a partir de 3 anos de idade, ou menos, começam a utilizar essa bicicleta a Balance. Então, a bicicleta ela virou realmente assim, um objeto de desejo para as crianças. E eu trabalhei no desenvolvimento dessa bicicleta no Brasil. Sempre tem produtos similares importados, mas aqui no Brasil existem outros fabricantes, mas nós procuramos desenvolver uma bicicleta bem interessante para as crianças, como primeiro contato com a bicicleta é aquela sem pedal, a Balance. Sim. Por outro lado, as questões de esporte e de lazer, elas ganharam muito espaço nas cidades, né? Começando, desculpa, pela cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela tem saído na vanguarda em muitas questões, principalmente a ciclofaixa da cidade, na área do lazer. Tem muitos eventos esportivos envolvendo a bicicleta na cidade de São Paulo, e isso virou um modelo não só para a cidade de São Paulo, para muitas cidades do interior do estado, mas principalmente cidades referência turísticas como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, lá para o Nordeste, Fortaleza, Natal. Muitas cidades dessas hoje elas copiaram um modelo de desenvolvimento de uso da bicicleta no lazer e no transporte, principalmente para turistas, né? Como é a ciclofaixa de lazer da cidade de São Paulo. Então, isso é bastante interessante e importante nesse momento de desenvolvimento da atividade da bicicleta. Como você descobriu o ciclismo na sua vida?
Na realidade, lá, a nossa opção no interior sempre foi ir trabalhar de bicicleta, e a bicicleta era o Uhum. nosso transporte, não tinha outro, né? E na cidade tinha o clube de ciclismo da cidade de Arapongas, e eles desenvolviam alguns eventos, algumas competições em bairros. E eu vendo essas competições, eu ainda tinha 14, 15 anos, Uhum. comecei a ver as pessoas competindo e tal, tinha atletas já da cidade, então a rádio da cidade noticiava, a gente acompanhava bastante isso, e eu acabei sendo vamos dizer, um aficionado, e depois me inscrevi nesse clube, comecei a Uhum. participar com a bicicleta toda de qualquer jeito, né, arranjada mesmo para participar da competição, até Uhum. que teve uma seletiva e eu consegui, nessa seletiva, ser selecionado para participar do clube de ciclismo da cidade. E aí, no Certo. primeiro evento que eu participei, na terceira categoria, porque era a categoria para esses iniciantes, Uhum. mas era o que tinha na época, eu consegui uma vaga para disputar os campeonatos fora da cidade. Então, Isso tudo começou em por aí. mountain bike, né? Não, não. Isso nessa época era tudo ciclismo. Ainda não Ah, existia tá. bicicleta de mountain bike. O que tinha eram bicicletas de passeio mesmo, e as Uhum. bicicletas de competição eram no estilo de ciclismo. Ah, tá. Mas aí, como que você vê a mudança hoje no cenário do ciclismo? Hoje nós temos bicicleta de todos os jeitos, né? Principalmente a Aro 29, que faz grande sucesso e é uma Uhum. bicicleta que é o que todos desejam pedalar com a bicicleta Aro 29. Quando Uhum. surgiu a bicicleta mountain bike, a bicicleta era aro 26, um outro aro, e a Uhum. bicicleta de ciclismo era com roda 700, uma roda exatamente para pneu mais fino, e ela era um pouco maior do que a aro 26. E Sim, depois, sim. com o passar do tempo, foi desenvolvido a bicicleta de mountain bike aro 29, que hoje a grande maioria que a gente vê andando pela cidade e nas trilhas, É todas verdade. são aro 29. Como que você descobriu que seria aquela bicicleta? Tinha alguém para fazer alguma instrução para você nessa época ou não? Olha, na realidade, eu estou com 58 anos. Quando eu estava ali na minha juventude de 14, 15 anos, as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Nós Uhum. tínhamos ali poucas opções. Eram bicicleta. A minha primeira bicicleta que o meu pai me deu, que eu me lembro dela bastante, era um aro 22. Essas bicicletas não existem mais, aro 22 não tem. Uhum. O que tem é aro 20, para as crianças, quando começa, então, aro 12, aro 16, aro 20, aro 24, aro 26, e hoje a mountain bike é aro 29. A mountain bike na aro 26 e 29, e a bicicleta de speed com roda 700, que equivale a aro 29 da mountain bike. Então, são opções, e aí dentro dessas categorias de aro, tem vários modelos de bicicletas diferentes, o que não existia há 45 anos atrás, na minha época ali que eu estava começando no esporte. Uhum. Então, as opções eram escassas, e hoje não, você tem um leque de opções. Hoje, por exemplo, aqui Exato. nós fabricamos bicicleta City, que é um modelo bem praiano, fabricamos bicicleta Gravel, que é a Gravel, né, que é a Uhum. bicicleta utilizada modelo Speed, mas que você pode utilizar na terra também e nas áreas urbanas, e a híbrida, que é uma bicicleta entre a mountain bike e a Speed, que ela fica ali para te dar uma condição melhor de conforto. Quem vai passear na Uhum. ciclofaixa, por exemplo, se tiver com uma híbrida, terá o melhor resultado. Então, É. são muitas opções. Aro 20, 24, coisa que não tinha disponível para as pessoas na época que eu estava lá no norte do Paraná. Ô, Marcos, a gente está falando um pouquinho sobre as bicicletas, né? Que você também é um empresário, né? Hoje atua na área do ciclismo, construindo bicicletas, né? Desenvolvendo bicicletas, né? Para vários tipos seja de passeio ou para quem quer fazer uma atividade esportiva um pouco mais qualificada, com mais velocidade, tanto para a estrada. Vamos falar um pouquinho agora também sobre a sua carreira no ciclismo, né? Eu vejo que você tem aí vários títulos. A gente estava falando nisso, né? Nessa questão do desenvolvimento
sendo que você era de uma cidade de interior, né? É de uma cidade de interior. Quais foram as dificuldades? Como foi essa projeção a partir do momento que você entrou na equipe? Conta um pouquinho sobre a sua carreira, como foram as viagens, as preparações para a gente um pouquinho. Hoje os atletas de alto rendimento, e naquela época não era diferente, até talvez viajava mais, quando ele, não importa onde ele mora, mas ele vai ficar muito mais em concentração viajando por seleções. Então, a partir Sim. dos 17 anos, eu já estava morando aqui em São Paulo. Meu primeiro clube foi o Palmeiras, o Esporte Clube Palmeiras, que era o mesmo dos jogadores de futebol. O nosso alojamento o alojamento dos ciclistas era, inclusive, junto com o alojamento dos jogadores de futebol. E naquela época existiam clubes aqui em São Paulo, como o Portuguesa de Desportos, o próprio Corinthians, a Portuguesa Santista, o Santos, o Guarani de Sim. Campinas. Então, e eu estou falando alguns que eu me lembro aqui, mas eram muitos times de futebol que estavam também com Com suas equipes, né? ciclismo, atividade de ciclismo. Tinha muitos clubes. Eu fiquei no clube da Pirelli, onde tinha também aquela época que eu vim para São Paulo, saindo depois do Palmeiras, que foi meu primeiro clube. No mesmo ano eu me transferi para a Pirelli, para o clube da Pirelli, era Clube Atlético Pirelli, aqui em Santo André, na Grande São Em Santo Paulo, André. que era exatamente onde estavam os jogadores de vôlei. O Renan, que hoje é o técnico de voleibol da seleção brasileira, ele era atleta da Pirelli naquela época, estava lá também na Pirelli. O William, Montanaro, todo esse pessoal do vôlei estava lá nesse mesmo clube. Então, e também o Servílio de Oliveira, do boxe. Ele foi um pouco antes, mas na época que eu estava lá, ele era o técnico do boxe na Pirelli. Então, nós tivemos toda essa fase bacana de esportes, de atletas que foram medalhistas e tudo. E eu tive uma carreira bastante interessante, porque fui 3 vezes campeão brasileiro individual de prova de resistência, acima de 170 quilômetros. Fui 2 vezes campeão brasileiro, né, de mountain bike, e são títulos bem que você de alta performance realmente. Fui medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 87. Os Jogos Pan-Americanos, eles são muito importantes, que eles são preparativos para as Olimpíadas, e participam ali atletas de altíssimo nível. E eu participei de 2 Olimpíadas, a Olimpíada de Los Angeles, em 84, Seul, 88. Eu já era pré-selecionado e classificado para as Olimpíadas da Espanha, em Barcelona. Infelizmente, sofri um acidente, fui atropelado, tive fratura exposta da tíbia, e, enfim, eu fiquei fora dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Mas eu tive uma carreira muito interessante, consegui viajar e competir em pelo menos 50 países só em competição de ciclismo. Quase não viajou, né? Quase não Bastante. viajou. Na época, nós fazíamos residência na Bélgica, e dali na Bélgica nós participávamos de competição pela Europa. Em outro momento, nós fizemos estágio nos Estados Unidos, participando de eventos também, grandes eventos nos Estados Unidos, e naquela época, onde surgiu o Lance Armstrong, era o ciclismo americano, era outro, né, norte-americano, o ciclismo norte-americano. E então, assim, competi muito em países diferentes, mas um país que é referência para nós é a Colômbia, né? Então, a Colômbia, que até hoje Altitude, né? são os escarabarros, escaladores, né? Porque são montanheiros. Esses atletas são muito respeitados no mundo inteiro, e a Colômbia tem uma tradição muito grande no ciclismo, inclusive mais tradicional que próprios Estados Unidos, que teve ali grandes atletas, mas a Colômbia sempre se mantém ali com renovações importantes no ciclismo.
né? Eu E estou até sem os hoje. dados agora, mas parece que a Colômbia ainda continua no cenário do ciclismo como despontada uma das melhores equipes do mundo, né? Sim, hoje a Colômbia, eu não sei exatamente a pontuação da Colômbia hoje no ranking mundial, mas com certeza está entre os primeiros países aí, entre os 10 países melhores ranqueados por seus atletas, porque realmente eles participam não com equipes formadas na Colômbia, mas o que eles exportam de atletas para Sim. equipes europeias, principalmente, que disputam o Tour de France e Giro de Itália, a Volta da Espanha, a Volta da Suíça, esses grandes eventos que são eventos de primeiro nível da UCI no mundo, e os colombianos sempre representam muito bem a Colômbia, e a Colômbia acaba sendo realmente uma referência para fornecer atletas para essas Esses atletas equipes para o cenário. europeias. Marcos, antes da gente continuar com a nossa entrevista, deixa eu fazer um convite. Dia 11 de dezembro, no Clube Espéria, em São Paulo, a partir da 1h30 da tarde, acontece o Mobicicleta, um evento muito legal, onde nós vamos falar sobre segurança, tecnologia, tudo que envolve o mundo do ciclismo. E vai ser muito legal, e para que você possa participar, é super fácil. Acesse aí, ó, congresso.mob. Marcos, tem algum atleta hoje no cenário brasileiro que pertence a alguma equipe estrangeira? Não, o Brasil ele não tem uma representatividade em equipes europeias e não tem hoje brasileiros participando do Tour de France, por exemplo, ou do Sim. Giro de Itália, porque esses atletas, principalmente sul-americano, ou no caso dos colombianos, só os Estados Unidos é que consegue montar equipes com patrocínio local. Esses patrocinadores são grandes patrocinadores e essas equipes são equipes, o Tour de France participam 20 equipes selecionadas pelo ranking da UCI, e essas 20 equipes são equipes normalmente que se tem uma ou outra fora ali do continente europeu, mas talvez uma ou outra equipe dos Estados Unidos. O restante são atletas que compõem as equipes europeias. Isso tem sido, essa é a tradição realmente, mas o mundo inteiro acaba tendo hoje um interesse maior pela bicicleta, não só pela parte de competição, né? Porque tem também o mountain bike, que no mountain bike, sim, aí como o Avancini, que é o nosso representante no mountain bike hoje, melhor ranqueado no mountain bike, é um atleta brasileiro de destaque, que ele pode competir individualmente, mas ele também compete por uma equipe que não é brasileira, né? Ele compõe uma equipe norte-americana. E que o mountain bike já é diferente. Ele pode competir sozinho, porque o mountain bike ele é um esporte mais individual. O mountain bike mesmo que você está numa equipe, não tem muito jogo de equipe, como, por exemplo, o Tour de France, onde você tem muitos dias de competição e os atletas acabam trabalhando um para o outro. Isso é um trabalho realmente, é como o levantador do vôlei, que ele serve o atacante, né? E o atacante vai lá e faz a cortada dele e põe a bola no chão. Então, no ciclismo não é muito diferente. Quando você tem uma equipe forte, você vai tendo os atletas que vão colocando ritmo. A gente chama dos coelhos aí, que você foi atleta também do atletismo, né? Então você sabe que tem os coelhos ali que puxam a velocidade para pôr um ritmo, impor um ritmo que acaba desgastando os adversários de acordo com aquilo que o técnico entende melhor. A E gente está eu falando acho isso. sobre um pouquinho. A gente estava falando sobre um pouquinho dessa trajetória, né, do ciclismo na parte de provas importantes com atletas de alto rendimento. Mas o que você vê hoje? O que está faltando aí para o cenário? Está faltando mais cobertura perante a imprensa? O que você está achando desse no hoje? Porque a gente estava falando também sobre equipes, né? A gente não tem uma gama hoje de grandes equipes, né? Como tinha a Pirelli, a equipe própria de São Caetano do Sul. Como que você vê esse cenário? Está faltando um pouco a imprensa tá fazendo essa divulgação? Na realidade, acho que é tudo um pouco. Os dirigentes eles precisam se profissionalizar cada vez mais, aqueles que estão envolvidos diretamente
com os esportes, no caso do ciclismo, tem que ser mais profissional. A política que nós temos hoje, nacional, para o desporto, porque isso são para todas as modalidades, ela é uma política sem o foco de formar atletas, né? Não existe o foco na formação, porque se você não tiver... o futebol do Brasil é muito forte porque tem as escolinhas de futebol, inclusive eu vejo aqui no próprio ABC, o pessoal do Japão manda os filhos para cá para fazer, para aprender futebol. Então, o que falta para nós, e por isso que o futebol é o que é o futebol, porque tem as escolinhas de base e depois sempre chega lá em cima, faz a seleção e sempre vai ter aí um Neymar, sempre vai ter um atleta, vamos dizer, de destaque. Isso em Marco, qualquer modalidade. Agora me conta um pouquinho sobre... você falou que participou de grandes provas, né, tanto nacional quanto internacional. Como que é a preparação de um ciclista para esse tipo de prova? Olha, todo esporte individual, ele tem que se dedicar muito e talvez mais do que quando você está... Eu não posso fazer uma avaliação de esporte coletivo, porque como eu participei de esporte individual, eu conheço muito o esporte individual, mas você tem que se dedicar muito. Os atletas realmente têm que ter aí pelo menos 8 horas por dia de dedicação, não só no treinamento, vamos dizer, por exemplo, o ciclista, ele treina em bicicleta, mas depois ele tem outros treinamentos de compensação. Então, isso tudo faz parte de um dia, de uma rotina de pelo menos 8 horas dia de trabalho. Não tem como ser diferente, né? Fortalecimento de músculo, uma série de fatores que acabam influenciando no resultado lá na frente. Então, por isso que eu digo que o profissionalismo aí tem que ser do dirigente, do atleta, dos clubes, e nós não temos, na realidade, hoje um cenário favorável para ter essas escolinhas de formação de atletas e tal. Talvez por isso o próprio esporte perde tanto para as drogas, perde tanto para coisas que não são benéficas para a sociedade, né? Eu vejo que é tão bonito a gente ter um atleta, né, que esteja competindo aí nos Jogos Olímpicos, como você participou. Conta um pouquinho para mim, quando você chegou nos Jogos, como foi a emoção de pisar em outro solo, em outro país, e estar representando com a sua farda, com o seu uniforme, representando a bandeira do Brasil, a nossa nação? Isso é muito bacana, você tocou num ponto que eu acho que talvez o que vale mais, né? E a minha filha mais velha, ela já está com 35 anos, ela foi nadadora, foi campeã brasileira, vice-campeã brasileira e campeã paulista, mas depois foi estudar e tal, e acabou que não se dedicou tanto. Mas o meu sonho é que ela fosse para uma Olimpíada para sentir o que eu senti. Quando eu fui para a primeira Olimpíada em 1984, em Los Angeles, nós desfilamos na abertura dos Jogos Olímpicos no Memorial Coliseu, em Los Angeles. E naquela época, o público era tão grande, tão juntinho um com o outro, que aquela emoção de você estar representando o seu país numa Olimpíada, como foi em Los Angeles, com a recepção que todos os atletas tinham lá, foi uma coisa maravilhosa e que marca você para a vida toda. E o mesmo aconteceu nos Jogos de Seul, na Coreia do Sul, que nós tivemos uma recepção também maravilhosa por parte de todo o povo coreano e tudo. Isso eu, obviamente, não conhecia a Coreia, conheci ali nas Olimpíadas, e foi, para mim, um dos melhores países que eu conheci até hoje, porque realmente o povo se preparou para receber as Olimpíadas. Então, isso é muito interessante, e foi muito interessante na minha época. Não sei se ainda é assim, porque não tenho viajado aí como membro de delegação nem nada, mas eu sei que os Jogos Olímpicos muda a fase, né, do atleta quando ele vai para uma Olimpíada. Exatamente. Porque o pessoal fala muito em sofrimento. Eu não digo nem tanto de sofrimento, porque eu também fui atleta, né? Mas assim, faz parte do nosso trabalho, né? Claro. A gente faz por amor, a gente faz pela dedicação, a gente faz pelo sonho, né? E para você que já esteve fora do país, eu também já estive fora do país, referente ao esporte, né? Disputando algumas provas, a gente sente essa emoção e essa energia
do povo acolhendo a gente, né? Principalmente quando se fala de Brasil, o pessoal sabe que tem um potencial muito grande, né? O brasileiro tem um potencial muito grande quando a gente vai para algumas provas internacionais. Eu concordo, eu acho realmente que faz parte do trabalho do atleta ali, quando ele diz, olha, estou sofrendo muito, para mim não era um sofrimento, muitas vezes você deixa de fazer coisas, por exemplo, estar com a família, você Uhum. tem que abrir mão de algumas coisas para você realmente ser um profissional, mas eu fiz com realmente dedicação total, muito amor ao esporte, o esporte sempre foi para mim uma referência. Então, os meus filhos e filhas, eu sempre vou direcioná-los para o lado esportivo, desde de pequeno como foram, e sempre, né, agora já tenho neto, já está também sendo direcionado para esse pensamento, vamos dizer, da atividade física. Muitas vezes você não precisa ser um atleta profissional, mas você tem que ter o esporte como formação ali na sua educação. Então, acho muito importante, porque você perde algumas coisas e ganha muito mais quando você tem saúde, quando você tem equilíbrio, quando você tem um raciocínio mais rápido sendo esportista. Então, eu acho que as pessoas que passam pelo crivo do esporte, elas conseguem... eu tive um médico muito importante, porque eu fui também da equipe militar, da CAPEM, Caixa de Pecúlio de Aposentadoria dos Militares, lá no Rio de Janeiro, na época militar, eu estava lá, e isso foi uma passagem muito importante para mim, e o médico dizia o seguinte, existem dois tipos de seres, né, que um condicionado e outro não condicionado. Então, o condicionamento muda o seu jeito de ser humano, né? Quando você é um ser condicionado, você consegue ter uma disposição muito melhor, né? Então, eu acho que isso vale também para a vida toda. É um esforço que recompensa muito, né, É Marcos? verdade. Agora vamos falar um pouquinho. A medalha. Vamos falar de sonho, medalha. Qual a medalha que você tem mais, assim, um carisma? Apesar que todas são, né? Moram no nosso coração, mas tem uma que você fala assim: essa valeu a pena, essa foi com muita dedicação, foi sofrida, né? Mas ela tá ali e por honrar o mérito mesmo. Qual que você É. acha que foi a medalha que mais te trouxe assim alegria, mais emoção? Eu fui campeão pan-americano, medalha de ouro, em provas de revezamento, 4 por 100, era uma prova muito importante, esse título eu ganhei na Colômbia, mas a mais importante, respondendo a sua pergunta, foi a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos. Eu perdi essa medalha de ouro para um mexicano, Rosendo Ramos, que foi um grande atleta mexicano e teve muitos títulos pelo mundo. E eu perdi essa medalha por um erro de cálculo meu ali no momento da disputa final, ali na chegada. Mas a medalha de prata, até hoje, no ciclismo, nós estamos em 2021, até hoje nós não tivemos outra medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, no ciclismo, nem no mountain bike até hoje. Então, a minha, em 87, é a medalha mais importante em Jogos Pan-Americanos até hoje. Mas não por isso, não só por esse fato, a disputa lá em Indianápolis, nos Estados Unidos, foi muito interessante, era um circuito que tinha umas características muito seletivas e eram os melhores do mundo também que estavam ali disputando essa medalha e tal, e esses atletas competiam Olimpíadas, Campeonatos do Mundo e tal, e foi, para mim, a medalha mais importante conquistada na minha carreira toda. No seu ponto de vista, Marcos, existia já nessa época o estudo do atleta, do adversário, do outro país, para poder estar tendo um bom desempenho nessas provas ou não? Nesses campeonatos pan-americanos, sim, porque nós íamos sempre para brigar por título, né? A gente estava sempre ali na disputa pelos títulos. E eu realmente tive uma experiência muito positiva com grandes técnicos que passaram, né, pela minha vida toda, né? Tive o Juan Timón, que era um técnico uruguaio, tive técnicos do Brasil que inclusive moram hoje fora do país e participaram de
formaram grandes atletas. Então, eu sempre tive um técnico polonês também, que quando eu ganhei essa medalha de prata, o técnico era um polonês, e eu tive técnico de Portugal, né? Na Bélgica era um técnico belga. Então, foram pessoas que foram ensinando muito para nós, e o técnico, ele tem ele traça metas ali para a competição, e a gente seguia, e principalmente em eventos que eram eventos continuados, como é a Tour de France, volta de Portugal, volta da Itália, essas voltas que são eventos em sequência. Deixa eu fazer um convite. Dia 11 de dezembro, no Clube Espéria, em São Paulo, a partir da 1h30 da tarde, acontece o Mobicicleta, um evento muito legal, e para que você possa participar, é super fácil. Acesse aí, ó, congresso.mob. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto, Marcos. Vamos falar sobre mobilidade. O que você está vendo de novidade no cenário, não só no seu estado, mas também, no modo geral, no Brasil? Olha, o estado de São Paulo, com a questão da mobilidade, ele tá muito bem. A ciclofaixa da cidade de São Paulo é um exemplo de que as pessoas precisam desse espaço, gostam desse espaço e fazem desse espaço o convívio familiar importantíssimo ali, do pai com o filho, da filha com a mãe, enfim, o marido com a esposa, o amigo com o amigo, a amiga com a amiga, todo mundo participa desse espaço totalmente gratuito e organizado para as pessoas da cidade de São Paulo. Então, não só pessoas da cidade de São Paulo, não só os paulistanos, mas também os paulistas. Muitos estrangeiros, quando estão em São Paulo aos domingos, pedalam na ciclofaixa. Então, é um ambiente muito favorável, e que a cidade de São Paulo, durante esse período de pandemia, durante esse período difícil que nós passamos e ainda estamos passando, é um espaço aberto, voltado para as pessoas que procuram andar de bicicleta na cidade de São Paulo. Eu acho que a questão da evolução aí dos equipamentos, eles realmente acontecem muito rapidamente. Nós temos materiais sempre sendo ofertados com uma grande qualidade, como, por exemplo, hoje, inclusive, existem simuladores de treinamento para as pessoas que querem, que às vezes não pode sair de casa, que precisa fazer um treinamento num momento que não daria para pegar a sua bicicleta e sair para a estrada, ou sair para fazer um tour. Ela tem os simuladores em casa, e depois, é óbvio que o prazer mesmo da bicicleta é a gente sentir o vento no rosto, pedalar, estar ali na rua e sentindo, né, todo aquele prazer realmente de cenários diferentes. Com a bicicleta você consegue visualizar muita coisa num trajeto. Por exemplo, de 10 quilômetros, você tem um cenário totalmente diferenciado em 10 quilômetros, e você pode passar por montanha, por descida, subida, e riachos, e enfim, monumentos. É muito interessante a bicicleta, é isso que é bacana da bicicleta. Mas tem realmente a questão da tecnologia hoje, facilita muito as pessoas se deslocarem também da sua residência, do ambiente onde vive, para ir por uma ciclovia já melhor organizada. E também, como tem muitos ciclistas nas ruas, acabam que esses espaços a gente vai ganhando com o passar dos dias, a gente vai ganhando o respeito dos motoristas, porque nós que somos ciclistas, nós também somos motoristas, né? E eu, por exemplo, as pessoas às vezes até buzinam assim para mim, quando eu vejo um grupo de ciclistas, eu diminuo a velocidade e eu fico ali meio na proteção deles, para que eles... porque tem uns ciclistas também que, com pouca experiência, eu diria, ou até experientes, mas que acabam abusando daquele espaço e fica muito assim, querendo tomar toda a via também. Então, eu acho que esses ciclistas, eles precisam ser conscientizados, para que realmente há uma divisão de espaço ali, e o veículo, sempre, o que eu mais acho importante para um motorista, e eu também sou motorista,
é diminuir a velocidade ao passar pelo ciclista. Não, eu posso passar 1,5 m, mas eu posso passar 80 km por hora, eu posso passar 100 km por hora? Exato. Não. Você tem que diminuir a 40 km por hora no máximo para passar a 1,5 m de distância, e aí você não vai causar um deslocamento de ar para que corra risco para o ciclista. E isso, por exemplo, eu tenho habilitação norte-americana, e quando eu fiz a minha habilitação lá nos Estados Unidos, uma das coisas que mais você precisa estudar, e quem tem habilitação americana sabe, que lá você não pode passar próximo a um veículo parado ao acostamento, né? Na mesma, se um veículo está no acostamento e você passar na via imediatamente ao lado e tiver um policial lá, você vai ser multado, você vai ter que reparar esse ato que Esse você erro, né? fez. E se você passar por um ciclista muito próximo e uma câmera te filmar ou um policial te abordar nisso, você vai para a corte e você tem que responder. Então, eu acho que essas leis mais rígidas, elas acabam educando muito mais rápido os motoristas, e eu procuro dirigir sempre na defensiva, né, quando eu estou ao volante, mas sempre quando eu vejo um grupo de ciclistas, a primeira coisa eu vou proteger o ciclista. Então, esse é meu pensamento. Exatamente. O Marcos, a gente estava falando, você falou sobre os passeios, né, com a equipe. Quando a equipe está uniformizada, o passeio familiar está uniformizado, com camiseta, refletora, enfim, eu acho que o motorista ele acaba tendo um pouco mais de respeito, bem diferente do trabalhador que pega a sua bicicleta, pega a ciclovia compartilhada com a pista, né, com as ruas e avenidas. É bem diferente essa situação do trabalhador pegando a sua bicicleta para chegar até o trabalho com a sua bicicleta. Então, a gente vê aí esse formato, né, com uniforme, mesmo que tiver individual, eu vejo que tipo o motorista ele vai acabar vendo, puxa, aquele dali ele tá com aquele ciclista ele está com um capacete, ele está com uma roupa, ele começa, acho que o motorista começa a enxergar, né, o ciclista de uma forma diferente, até mesmo para poder compartilhar esse mesmo espaço. O grupo de ciclistas juntos, né, a partir de 4 ou 5 ciclistas pedalando ali próximos um do outro, ele já acaba sendo muito mais visto do que um único ciclista. Isso é uma grande verdade. Mas, por exemplo, na Bélgica, onde eu morei uma época, qualquer ciclista que estiver usando o espaço que é delimitado lá para a bicicleta, que é junto à via, mas é demarcado para a bicicleta, ele, a partir do momento que está escurecendo, ou seja, que cai a luz do dia, você precisa ter refletores traseiro e dianteiro. Então, quer dizer, é obrigatório isso. Se o policial te abordar, ele vai te multar como multaria, por exemplo, um veículo, e você tem que estar com a bicicleta devidamente sinalizada, porque o veículo também vai ter que ter essa percepção da bicicleta, e às vezes quando está escuro é que é a grande dificuldade. Mas tem que ter o respeito tanto do ciclista para usar a via, quanto do motorista, que aí sim, mais, porque o motorista, ele, além de estar com a parte mais forte, ele está com um veículo que tem uma velocidade, tem potência, tem uma série Sim. de fatores que influenciam sobre a bicicleta. Então, a responsabilidade é maior do motorista, sim, mas o ciclista não deixa de ter responsabilidade. Ele tem que ter a sua conduta também para colaborar com o trânsito, e isso é uma coisa que nós trabalhamos muito em termos de escolinha para crianças, né? Tem colegas meus e nós também aqui na nossa missão do dia a dia, a gente sempre procura estar educando pessoas para o bom convívio no trânsito. Eu me lembro que há alguns anos atrás tinha os passeios ciclísticos, né? Estão faltando bastante. Mas a gente tem uma novidade, né? Agora, de sábado, agora, dia 11 de dezembro, a gente tem um encontro, né? Que vai ser no Clube Espéria. A gente espera que muita gente participe, a entrada é gratuita. É só fazer suas inscrições através do site. O que você acha? Está faltando mais evento no estado de São Paulo ou a nível nacional também ou não? Eu acho que com esse período aí de pandemia, e agora
dando uma relaxada, vamos dizer, a OMS e os governos, tanto federal quanto estadual, prefeitura, acabou dando voltando um pouco com as atividades de evento. Então, eu acho que o Mobicicleta ele vem contribuir muito para esse momento, onde temos que ter discussões. Tem pessoas que, claro, concordam com alguns temas, outras nem tanto, mas eu acho que o que vale é estar exatamente fazendo esse debate de ideias que a gente consegue colocar, por exemplo, a bicicleta como prioridade na pauta governamental, tanto municipal, estadual e federal. Isso é importantíssimo para nós, como cidadão, como pais, filhos e avós, enfim, para todo cidadão, como a bicicleta realmente tem que ser, como um meio super necessário, né? Principalmente nessa época de pandemia, se nós pegarmos aí, a gente vai ter exemplos no mundo todo, inclusive com o apoio da OMS, que as pessoas têm muito como referência isso, né? OMS, que é aquilo que diz, olha, isso aqui está legal, isso nem tanto e tal, em termos de organização, e a bicicleta saiu na vanguarda nesse sentido aí nos períodos de pandemia. Né, para não ter aglomeração nos transportes públicos, e a bicicleta, ela como individual que ela acaba sendo um meio seguro e que proporciona muita saúde para as pessoas que pedalam, você começa a ficar mais em forma, você começa a ficar mais condicionado, e aí o resultado disso é saúde, troca-se remédios por saúde direto. E eu, em termos ambientais, né, porque os ambientalistas falam muito dessa questão dos poluentes, e a bicicleta ela vem para somar com toda essa parte, vamos dizer, natureza e ecológica que a bicicleta está no tema. Nós precisamos realmente ter esses debates que o Mobicicleta está realizando. É importantíssimo não só para as questões de uso de compartilhamento de espaço público, mas também de política governamental para chamar a atenção daqueles que estão hoje fazendo as leis, daqueles que estão no executivo realizando os trabalhos de melhorias que tem para as cidades, ambientes urbanos principalmente, grandes cidades como a cidade de São Paulo, cidade de Porto Alegre, cidades grandes, cidades por todo o Brasil, que são cidades realmente que são necessário ter uma política para o uso da bicicleta. Isso não tenho a menor dúvida de que o Mobicicleta faz essa função de chamar para um ambiente de debate essas causas, que são causas de todos nós brasileiros. Exatamente. Inclusive, o Mobicicleta acontece agora no dia 11 de dezembro, a partir da 1h30 da tarde no Clube Espéria. Está todo mundo convidado. É um congresso, né, sobre mobilidade, sobre tecnologia. Vai ser muito legal. Então, todo mundo que está acompanhando o podcast Mobicicleta está convidado a comparecer. Tem o site exclusivo, né? O Congresso Mobicicleta, e também pode acessar as redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, tem também no Twitter, e com certeza todo mundo convidado. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre bicicletários. Você acha que está faltando bicicletário em São Paulo? Por exemplo, a pessoa vai num teatro, devido à mobilidade urbana, vai trabalhar. A gente vê que o metrô aqui no estado de São Paulo tem alguns, né, alguns postos aí que pode até colocar bicicleta. Mas você acha que está faltando mais bicicletário nos Sim, locais aí públicos para que as não pessoas tenha possam dúvida. ter essa acessibilidade? Não tenha dúvida. Se você for, por exemplo, em Milão, uma cidade grande da Itália, em Paris, na França, Amsterdã, Tóquio, Pequim, na China, qualquer cidade desse porte, dessa grandeza. Eu tive na cidade de Guangzhou, um pouquinho antes da pandemia, ali, quase começando a pandemia, eu estava na cidade de Guangzhou, numa feira importantíssima lá na China, uma cidade com 50 milhões de habitantes. Tudo está preparado para o uso de bicicleta, porque a bicicleta
tem que ter realmente bicicletários, locais para você deixar com segurança a bicicleta, o sistema de compartilhamento, ou seja, de locação de bicicleta, você tem muitas empresas que estão participando desse modal, né, para não ter assim, exclusividade única, porque quando há uma exclusividade, pode ser que o trabalho não fica assim tão eficiente, mas a cidade de Guangzhou tem, eu acho que como 50 milhões de habitantes na cidade, e principalmente uma cidade que recebe turistas nessas feiras gigantescas, como a que eu participei lá, tem a bicicleta como prioridade no transporte, no deslocamento. Então, essa questão da mobilidade, da micromobilidade, importantíssimo, porque só os táxis, só o metrô e só os ônibus são ainda deficitários para um transporte onde a bicicleta colabora com pelo menos aí 15% a 20% dessa massa de deslocamento para essas grandes cidades. Inclusive na região do Grande ABC, viu, Marcos? No município de Mauá, temos aí o maior bicicletário do Brasil. Se eu não me engano, eu acho que é o maior bicicletário da América Latina. Ali quem cuidava desse bicicletário foi um grande amigo meu, o Canguru. O Canguru ele foi um ciclista famoso e foi campeão brasileiro de mountain bike, né? O Cícero Neto Professor, o Canguru, que é o apelido dele. Sim. Ele não, atualmente ele não é responsável por esse bicicletário, mas já foi. Então esse bicicletário de Mauá é muito famoso realmente, é bem administrado. Ele é terceirizado, né? Essa administração acaba sendo terceirizado lá, não sei se ainda é, mas provavelmente sim. Mas é um bicicletário realmente para ser referência como uma grande cidade, porque ele está ali na saída do transporte público, é o trem, né? Porque ainda na cidade de Mauá não chegou o metrô, mas os trens são, eu acho que o transporte de massa, de maior número de pessoas, e ali está o bicicletário. Então, a cidade de Mauá, eu tenho muitos amigos na cidade de Mauá, é uma cidade que realmente é referência em termos de andar de bicicleta na cidade, todo mundo tem a sua bicicleta, acho que cada morador da cidade de Mauá deve ter uma bicicleta. Então, eu acho que isso é importante, sim, como referência, e é uma demonstração de que o Brasil consegue, né? É só a gente querer e ter o apoio. Por isso que esses debates do Mobicicleta se fazem tão necessários, porque você vai discutir temas assim, que são temas onde o poder público tem o seu dever, nós como cidadão temos como empresários, mas precisa ter um ambiente favorável para que isso aconteça. Marcos Marazon, muito obrigado. Eu fico feliz demais de estar falando, batendo esse papo com você, falando sobre mobilidade, sobre tecnologia, desenvolvimento, sobre a sua carreira, né? Que foi tão bacana, com tanta ilustração, né? E trouxe tanta alegria para o nosso Brasil, né? Trazendo aí essas medalhas, né? Participando. Muito legal a sua participação. E além de ficar muito agradecido, eu conto com a sua presença no dia 11 agora de dezembro, lá no Clube Espéria. Já está confirmado, estarei presente. Quero agradecer a oportunidade, agradecer esse podcast, a todos que são responsáveis por esse trabalho e também a organização do Mobicicleta, que com certeza vai ter uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da mobilidade, da micromobilidade para o nosso país. E quero convidar as pessoas para dizer, olha, mesmo que você não concorda com alguns temas, vá lá, coloca a sua opinião, dê a sua contribua com a sua participação e com a sua sugestão, porque eu acho que aí é que esse é o segredo do sucesso. Eu acho que nós temos que ouvir todos. Hoje a gente fala muito de cidades inclusivas, e eu acho que a bicicleta é um espaço que tem que ser inclusivo, ele tem que ser para todos. Então, a participação no Mobicicleta para que isso aconteça, é fundamental a participação de todos, e eu deixo aqui o meu convite particular. É óbvio que eu não sou unanimidade, nem penso nisso, em ser, porque não existe unanimidade, né?
nós estamos sempre com o propósito de debater ideias e trazer melhorias como um todo, não uma melhoria para uma casta da sociedade ou para uma minoria de pessoas, e sim a gente consegue, com esses debates, trazer a melhoria geral para a população, onde a gente realmente ganha o respeito das pessoas, porque a gente faz o nosso melhor. E eu tenho participado muito na ciclofaixa, a ciclofaixa da cidade de São Paulo nos traz isso como escola, de que a gente tem que respeitar todas as ideias e compartilhar com as pessoas e pedir a opinião dessas pessoas para que cada dia a gente possa fazer projetos melhores. Então, eu convido, sim, as pessoas para participar conosco e fazer o que vocês estão fazendo, abrindo aí os seus microfones para passar para um grande número de pessoas que a gente, às vezes, não consegue atingir e que essas pessoas realmente se sintam participativas desse projeto. Então, é o meu convite e eu agradeço muito. Um abraço a todos. Obrigado, Marcos, mais uma vez. O Mobicicleta vai ficando por aqui. Inclusive, para você que gosta de bicicleta, faz o seguinte, ó, já aproveita, faça sua inscrição, compartilha e dê o seu like e a gente se encontra de novo aqui no Mobicicleta com mais uma entrevista e com mais dicas para você. Até lá!